Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Agradecemos a sua audiência. Hoje estaremos estudando o capítulo 29, Ante a Reencarnação. Se você está assistindo pela primeira vez, eu gostaria de recomendar, assista até o final e depois você, na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, pode estudar conosco desde o prefácio. E vou também fazer um pedido a você. Quando iniciar o primeiro capítulo, porque o prefácio foi feito por Emmanuel, ele dá aqui um panorama da importância dessa obra. No primeiro capítulo, nós vamos nos adentrar a alguns personagens. Nós vamos estudar uma condição que aconteceu na Guerra do Paraguai. E os personagens que ali viveram foram desencarnando, foram reencarnando novamente, a ponto de nós vermos Júlio reencarnar 4 vezes. Então aqui vai falar um pouquinho das 4 reencarnações de Júlio. Mas você pegue um papel, anote cada personagem. Ao lado do personagem, você anote o que ele fazia. Era enfermeiro, era militar, enfim, qual era a sua profissão. E depois nós vamos, ao discorrer das páginas, nós vamos percebendo, ligando os personagens, e aí nós vamos ter ali uma árvore de todos esses personagens para entender. Como são muitos nomes, é importante que você faça isso, tá bom? Vamos estudar juntos. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos à espiritualidade amiga que nos intua, nos envolva em mais esta oportunidade. E cumprimentamos carinhosamente todos os amigos e as amigas que estão nos acompanhando em mais um projeto pela TV A Caminho da Luz. Agora nós vamos ver ante a reencarnação, os momentos difíceis. Vimos até no capítulo passado que Júlio já foi colocado ao lado de Zulmira e foi explicado que deu tudo certo, porque era uma criança, estava com 8 anos, quando passou novamente pelo véu do esquecimento para poder recompor a sua garganta, não é? Porque até ali ele já havia pago o crime que ele cometeu quando ele tentou por 2 vezes o suicídio. Na segunda, consumou. E, logicamente, tanto a primeira quanto a segunda, ele dilapidou a sua parte da garganta e também sua parte gástrica. Então, agora precisaria recompor a sua garganta. Então, ele já está agora sobre o véu do esquecimento, um novo corpo perispirítico foi criado para ele, já está ao lado de Zulmira, que vai ser a sua nova mãe, já está ao lado do pai Amaro. Vamos ver como transcorre a mensagem de hoje, ante a reencarnação. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio conduziu-nos ao domicílio do ferroviário para observações. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu, contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não mais acordara, informou a guardiã, feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. A genitora, desencarnada, mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. O renascimento
por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Nós percebemos que a reencarnação, seja em que situação for, é sempre uma escola, é sempre uma oportunidade de aprendermos, é sempre uma oportunidade de adquirirmos novos conceitos e pagarmos um pouco de dívida espiritual. Então aqui nós percebemos que no dia imediato, Clarencio foi acompanhar, junto com Hilário, André Luiz, como estava a nova gestante. E para a alegria de todos, Odila transformou-se verdadeiramente numa guardiã daquele lar. Superou os ciúmes, superou o amor próprio, renunciou ao amor de Amaro naquele momento, entregou voluntariamente o seu filho para que Zulmira pudesse dar à luz àquela criança, aquele espírito. Então nós já vemos aqui uma Odila transformada, uma Odila que mudou do ódio para o amor, do desconhecimento para o conhecimento, das trevas para a luz. E nós percebemos que tudo caminha bem. Júlio está cada dia mais acoplado no perispírito de sua futura mãe. Ele, desde a véspera, não acordara mais, está ali naquele processo de simbiose, o que é perfeitamente natural quando ocorrerá uma nova existência, uma nova oportunidade carnal. Então nós percebemos que durante a gestação teremos também aqueles momentos de desafios, que não cabe agora, como não chegamos ainda na leitura. Fato é que Odila está amparando aquele lar e nesse primeiro momento tudo caminha na sua normalidade. Dando continuidade, observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível, como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era-lhe evidente. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo na formação do novo envoltório. Eu fico imaginando como deve ser bonito o lado espiritual de uma gravidez. É sempre uma alegria, eu sempre admiro uma mulher grávida. Admiro no bom sentido falando, com respeito, com a delicadeza que aquele momento exige de todos nós. É muito bonito nós vermos tanto a mulher física que está grávida, mas vermos também esse contexto da mulher grávida espiritualmente, que o que os nossos olhos não conseguem perceber, esta modificação perispiritual, esta modificação energética, este influxo. Nós podemos até ter mais afinidade com o nosso pai, mas o que nos liga à nossa mãe é diferente do que nos liga ao nosso pai. O que nos liga à nossa mãe é um sentimento que, quando Allan Kardec pergunta qual o sentimento mais parecido com o amor puro, o amor real,
o amor verdadeiro? Essa pergunta está em O Livro dos Espíritos. A espiritualidade diz assim: o amor de uma mãe para com o filho. E aqui André Luiz, junto com as explicações de Clarencio, nós começamos a ver que é um amor sublimado. Evidentemente que tem as suas exceções, quando há aquela reencarnação drástica em que um opositor nasce naquela pessoa que lhe perseguiu ou vice-versa. Aí nós percebemos, nesses casos, evidentemente que o amor, ele mostra sim outras faces. Eles vieram ali para desenvolver o primeiro andar do amor. O primeiro degrau do amor é o respeito. E ali eles estão para desenvolver o respeito. O amor propriamente dito será a consequência natural dos caminhos e das escolhas que cada um fizer. Mas em termos normais, em reencarnações normais, nós vemos que é lindíssimo a ligação de uma mãe com um filho, a ligação de um filho ou de uma filha com a sua mãe. É uma coisa espiritual, é uma coisa que transcende as palavras humanas, transcende. Eu imagino que André Luiz, ele deve ter tido muitas dificuldades para narrar, porque a nossa linguagem é muito pobre. A nossa linguagem de expressão, a nossa linguagem de vocabulário, a nossa linguagem nesse aspecto é muito terra-terra, é muito brejeira. E aqui ele está falando de uma coisa sublimada. Ele está falando de um espetáculo da natureza que temos todos os dias ao nosso lado. E que bonito nós termos um livro como este, como Missionários da Luz, realçando o processo reencarnatório. Dando continuidade, registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza: a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis, unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma. O perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática, constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras. Quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda a matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o perispírito, esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. O que nós percebemos por este esclarecimento de Clarencio, que o genésico, ele pode ser a salvação para nós os encarnados, como pode ser o motivo de desvios graves no âmbito sexual. Mas é através do genésico da mulher e também da participação do homem que nós conseguimos a gravidez, por exemplo, que é a reprodução. É a oportunidade do espírito ter uma nova oportunidade reencarnatória. Então o genésico, o sexo propriamente dito, ele nunca foi condenado. No espiritismo, nós não temos aquela ideia, por exemplo, da Igreja Católica, de que o sexo é o pecado capital, o pecado original. A gente já nasce de um pecado, não. O sexo, ele faz parte entre nós, ele faz parte no reino animal, assim sucessivamente. O que nós pedimos atenção é para que não haja um desregramento, um desvirtuamento, e isso se torne uma vicissitude. Um outro ponto interessante, existe aqui duas formas que Clarencio nos fala do espírito. Nós vemos que Segismundo ele foi sofrendo a diminuição gradativa e ele foi entregue em forma de criança para a sua futura mãe.
Nós percebemos também, pelo que Clarencio nos disse, que existem perispíritos que estão em tamanhos diminutos e que, conforme o tempo vai passando, eles vão diminuindo ainda mais e aclimatando perispiritualmente naquela que será a sua futura mãe. Então, cada caso reencarnatório se dá de uma forma. Cada pessoa, cada necessidade, como já vimos no capítulo passado, se for um intelectual, um cirurgião ou qualquer outra pessoa que dependa de determinada área mais trabalhada, nós percebemos que uma reencarnação não é igual a outra e que o processo da reencarnação e da desencarnação é um dos fenômenos da natureza mais bonitos que existem. O vir à vida como retornar à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Dando continuidade, quer dizer então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva. Quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno e, à maneira de um imã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne, que será o vaso próximo de manifestação. E a forma a rarefazer-se sobre novos olhos? Inquiriu meu colega, espantado. Está em ativo processo de dissolução. E com a bela serenidade que lhe assinala, o espírito continuou elucidando. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza que lhe os emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa. Não obstante, orientados por nobres objetivos de evolução. É por isso que, conduzidos à restituição orgânica, revivemos, nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico, cada ser que retoma o envoltório físico revive, automaticamente, na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra. Todo o passado que lhe diz respeito, estacionando nas mais altas configurações típicas que já conquistou, para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. Então aqui nós vemos aqui essa lição que para todos nós é de suma importância. Para muitos, reencarnar é sinônimo de desgraça, porque ao olharmos o mundo, nós vamos ver apenas truculência. Espíritos revoltados, espíritos maldosos, fazendo com que a grande maioria das pessoas não tenham força de ver o mundo sob um novo prisma. A reencarnação, ela tem como viés central trazer-nos o véu do esquecimento. Isso é uma bênção para todos nós. Nós estudamos em O Livro dos Espíritos o mundo da erraticidade. O que quer dizer isso? Quando nós desencarnamos,
retornamos para o mundo espiritual. O mundo da erraticidade é o mundo pelo qual todos nós vamos vivenciar um determinado período. Aqueles que alcançaram uma evolução pelo seu esforço vai ficar muito tempo nesse mundo de erraticidade. Mas a grande maioria das pessoas, às vezes, ficam até mesmo alguns séculos, impregnado diante dos seus erros, dos seus problemas, dos seus vícios. Há um grande equívoco no movimento espírita quando as pessoas imaginam que desencarna, você se torna um ser bom ao chegar no mundo espiritual. Não é nada disso. Quando você desencarna, você leva para o plano espiritual as consequências daquilo que você fez. E como nós temos um comprometimento muito grande para conosco, para com a família, para com a sociedade, para com as religiões, é natural que nós vamos curtir esse mundo de erraticidade com muita dor e com muito sofrimento. Até que em um determinado momento, pelas leis divinas, nos é dada a oportunidade da reencarnação, passando a ser um santuário, um novo corpo perispirítico, para que possamos ter, sob o guante do véu do esquecimento, uma nova oportunidade para a busca de nossa evolução. A maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. Inspirado, talvez, na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Como não? Replicou o nosso orientador paciente. Todos nós achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade, nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação. Permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapturamo-las tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza envolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que por sua vez se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Nós percebemos, por esta explicação, quando é perguntado a respeito dos animais. E aqui, Clarencio nos fala que os animais, como nós os homens, nós temos o nosso avançar. Tudo na natureza está sujeito à lei do progresso. Nada fica estacionado, nada é à toa, nada é sem um motivo, sem um porquê, sem uma finalidade. E a nossa ascendência espiritual, ela caminha há muito tempo. Há espíritos que decidiram pegar o caminho correto,
caminho da justiça, da honradez, da bondade, do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Existem pessoas que relutam contra o bem, relutam contra a verdade, relutam contra o bem comum. E esses permanecem em estágios longos, seja aqui, seja no mundo espiritual, reféns da sua própria maldade, como já vimos no próprio livro Libertação. Eu convido as pessoas a estudar o livro Libertação, já está aqui na página, foi o livro anterior. É um livro que fala de uma cidade toda no mundo espiritual inferior, como que procede mentes que utilizaram a sua inteligência para o equívoco, pessoas que utilizaram seu corpo, utilizaram a sua mente, utilizaram a sua fala para prejudicar alguém. Então as pessoas que quiserem compreender esse estágio duradouro nessa senda do equívoco, o livro Libertação é um livro muito bom. E aqui nós vemos aqueles que procuram a luz, procurando o equilíbrio, a serenidade. Então a vida nunca foi e nunca será um castigo. Pelo contrário, é uma bênção redentora. Interessante também, André, eu acho que a gente não poderia deixar de comentar sobre essa pergunta. Se os princípios que analisamos funcionam igualmente de circunstâncias para os animais, será que os animais sofrem o mesmo processo que os seres hominais? Então nós vamos ver que já um grande cientista, ele dizia que o homem nasce no mineral, vive no vegetal, anima-se no animal e vive no hominal. E depois vem no livro Consolador, Emmanuel dizendo que sublima no angelical, que é o último estágio da nossa evolução no planeta Terra. Então nós percebemos aqui que os processos do animal e do homem são iguais. Ambos têm perispírito, lógico que de acordo da sua estrutura de criação divina. Ah, mas os cachorrinhos voltam? Voltam. Os gatinhos voltam? Voltam. Se você quiser estudar de uma maneira um pouco mais profunda, você deve ler as revistas espíritas. Allan Kardec traz inúmeros casos de orientação do plano espiritual sobre a reencarnação dos animais. A volta deles é uma volta muito mais rápida do que a nossa. Eles não têm a questão do mundo de erraticidade, porque eles não têm um pensamento contínuo, eles agem pelo instinto. Então é isso que nós estamos vendo Clarencio dizer, que as linhas são iguais, logicamente respeitando as condições de cada um, do reino animal e do reino hominal. Vamos dar continuidade? O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que mãe e filho jaziam intimamente associados e sentenciou: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação, para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos. Hilário, que, tanto quanto eu, se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura, a fim de renascer, decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. Aqui então nós vemos, ele deu o exemplo do pêssego.
eu sempre dou o exemplo do abacate. Ambos são similares ao reino vegetal, aonde, se nós pegarmos ali um abacate do pessegueiro, comermos o pêssego e ficar o caroço do pêssego, quando ele está sobre a terra, nenhum efeito ele tem. Mas se nós abrirmos uma cova numa terra boa, colocar, ele vai sentir-se sem ar e ele vai eclodir-se, ou seja, daquele simples caroço de abacate, vamos ter um pé de abacate. Veja a beleza da natureza. Aquele caroço está morto, aparentemente aos nossos olhos, mas quando colocado à terra, ele é agredido. E por ser agredido, ele deixa-se liberar a vida que está dentro dele, tornando-se uma bela árvore. Assim é o véu do esquecimento. Hoje, não necessariamente eu necessito ser aquele homem velho que eu fui na minha última existência. Posso mudar os meus conceitos de vida? Posso mudar a minha forma de pensamento? Posso me tornar uma outra criatura? Passo a passo, buscando na evolução da vida o caminho reto para a minha transformação. Somente eu sou capaz de fazer a reforma íntima dentro de mim, que é exatamente quando colocado esse exemplo da semente de um pessegueiro no chão, ele então se rebenta. Somos nós. Podemos haver uma mudança para, numa existência, tornar uma criatura boa. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso. Então, por isso, acrescentou Hilário, estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Aqui, André, para dar continuidade, só lembrando, e aqui cai por terra a ideia de algumas casas espíritas que não estudam e médios que dizem receber criança. Desculpe, crianças não vagam no mundo espiritual, não estão perdidos no mundo espiritual. Crianças têm os seus desencarnes assistidos e são levados, de acordo com a sua necessidade, para as instituições que vão o acolher. Ele está sobre o véu do esquecimento. Ele não retomou a sua condição do passado. Por isso, as leis divinas permitem que essas crianças sejam recolhidas para o auxílio necessário. É interessante nós notarmos isso. Eu não me canso de receber mensagens de pessoas que falam: o meu mentor é uma criança. É uma pena, porque se o seu mentor é uma criança, com grande certeza você tem a chance de ter um espírito brincalhão como seu amigo espiritual, porque criança não se manifesta dessa maneira. Dando continuidade, isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe, quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de luta
que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Antes do André fazer um comentário, nesses casos excepcionais, nós vamos relembrar aquele caso daquela moça muito bonita que não queria ter a criança e ela acabou cometendo o aborto. Conta-nos o autor, no livro, que é uma obra de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, de que esse espírito foi crescendo, porque já havia sido constituído perispírito, ao lado daquela mãe. E quando ele, jovem, revoltado pela postura daquela mulher, ele então leva aquela mulher para um hospital psiquiátrico. São os casos das exceções que Deus permite diante dos nossos próprios erros, mas são exceções. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena, feliz. O problema de Júlio, no entanto, considerei a figura ser-nos bastante doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na terra. Ponderou Clarencio, imperturbável, nosso companheiro vencido e enfermo em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. Então nós percebemos, por esta parte da leitura, que André Luiz e Hilário, eles estavam condoídos, sensibilizados por aquela situação de Júlio, aquela reencarnação curta que ele terá, o sofrimento também da mãe que esperou por 9 meses, aquele filho tão ansiado, o Amaro, a própria Evelina. A própria Odila também, vendo toda a situação do filho no plano físico e espiritual. E aí nós vemos que Clarencio, ele de modo imperturbável, sem entrar no pieguismo da dor, sem entrar naquela superficialidade da doença física ou mental, ele diz que a Terra é uma escola e que as dificuldades, por mais pesadas que sejam, são oportunidades de reencontrarmos com a nossa verdadeira essência, de reencontrarmos com o certo. A forma de Deus nos perdoar é dando-nos quantas existências forem necessárias para o nosso progresso. E é um aspecto consolador, é um aspecto interessante este viés que o Espiritismo nos dá, dando-nos a ferramenta de compreendermos o mecanismo das leis divinas que agem ao nosso redor. Eu saio daquele pensamento de vítima ou de esquecido por parte de Deus para a bênção da reencarnação, a bênção daquele corpo difícil, a bênção da família difícil, a bênção do casamento provacional, a bênção dos filhos que nos exigem isto, aquilo, ou dos pais que nos exigem aquilo outro. Então a reencarnação é uma felicidade, não o sofrimento uma felicidade, não somos masoquistas, mas é uma felicidade podermos gradativamente recompormos com aquilo que propriamente fizemos em outrora, como é o caso de Júlio. Ele próprio está pelo seu esforço também, mesmo que inconsciente, lutando para vencer um momento impensado de sua jornada aqui na Terra. E é interessante também, André, que ele diz que os males que nós cometemos na carne, é pela carne que vamos restituir a nossa evolução. Olha que interessante, não é? Vamos dar continuidade. E a questão da hereditariedade, indagou meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que se chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava, por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais. O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou: a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente ainda mesmo
quando se cataloguem distantes um dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidades magnéticas entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que lhes aproveita a cooperação, porque no fundo somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres, na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado, a que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos, que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Então aqui nós percebemos, não é? E a ciência às vezes não gosta muito de lidar com comentários dessa natureza, não é? Quando ele diz que a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem seus limites. E isso nós estamos vendo todos os dias, cai por terra, quando nós vemos determinadas doenças que até então, perante os olhos da ciência, deva ser hereditária e acaba não acontecendo. Aquela criança, aquele jovem tem uma doença que os pais não tiveram, que os avós não tiveram. Ele explica, lógico que nós procuramos, num processo reencarnatório, diante das leis divinas, providenciar uma reencarnação dentro de uma estrutura, principalmente quando é uma reencarnação programada, como está sendo nesse caso, mas nós notamos que é uma reencarnação que está sendo programada ao longo do desfecho do comportamento de cada um que ali está. Poderia alguns deles não fazer parte daquilo, poderia Odila não aceitar ter perdoado Zumira, poderia Zumira não ter aceitado no seu ventre Júlio, poderia Amaro não ter querido ter uma relação de novo com Zumira, que ele estava estremecido. Poderia ter acontecido várias coisas, porque cada personagem que aí está circunscrito são personagens que têm o livre-arbítrio. Então nós percebemos que não é bem assim, como a ciência diz, que tudo se coloca na questão da hereditariedade. Então ele diz que não é bem assim. Tenta-se usar o possível, mas que não são todos os casos iguais. Continuando. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico. Observou Hilário com sensatez. Isso mesmo, elucidou o ministro, satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zumira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmo celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais nos limites da lei de herança para a constituição do novo envoltório. Depois de breve pausa, concluiu: como vemos, na mente reside o comando, a consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Calou seu instrutor. Odila tomou a palavra, comentando
as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo, animadamente, e logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. Então nós percebemos que este capítulo é de grandes explicações, vem falar um pouquinho da hereditariedade e vem falar que Júlio vai herdar dele próprio um problema na sua garganta. Não é culpa de Amaro, não é culpa de Zumira, porque às vezes os pais pensam assim, será que eu que passei essa doença para o meu filho? Não, a doença sim que vem alojada pela lei da necessidade. Quando eu herdo uma doença dos meus pais, a culpa não são deles. É pela necessidade que naquele momento, karmicamente, no quesito da evolução, eu acoplo para mim. Eu puxo do meu pai, eu puxo da minha mãe o que eu tenho a necessidade, como também puxarei do meu passado o que eu tenho a necessidade. Então, às vezes, nós temos 3, 4 irmãos. Só eu tenho diabetes, a mesma que os meus avós têm, por exemplo. Ou os meus pais têm. Ou eu sou o único que não possuo. Então, não existe erro. Existe um departamento muito sério no mundo espiritual que é a respeito da reencarnação. Seja a reencarnação compulsória, programada ou missionária. Então, aqui nós estamos vendo que Júlio, ele é herdeiro dele mesmo. Como ele equivocou na carne, é na carne que ele tem a necessidade de acertar perante a lei divina os equívocos que ele cometeu. Então é fascinante este capítulo, é muito interessante para nós vermos a relação, o que é nosso e o que é dos nossos pais, e também o nosso passado que está muito presente no nosso dia a dia. E uma coisa interessante, né, que eu noto, às vezes passa desapercebido a última frase. Todos eles estavam conversando animadamente, lógico, um grande banquete espiritual de orientação do ministro Clarencio, mas encerra-se a reunião com uma prece. Nós no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e no Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, não fazemos nenhuma atividade sem as nossas preces, porque entendemos que a prece é o reduto que vai nos manter a paz e a alegria, trazendo à baila esses conhecimentos para que possamos, então, ter uma vida mais dilatada. Queridos amigos, convidamos todos que estão gostando desse projeto a conhecerem o livro Desde Nosso Lar até o Presente Momento. São estudos simples, mas feitos com muito amor, com muito carinho a você que está deste outro lado da telinha. Nesse próprio vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. E, por favor, compartilhe. Se está te ajudando, se está te esclarecendo, naturalmente ajudará e esclarecerá a outras pessoas também. Se inscreva no canal e habilite esse sininho, que são as notificações. Estará também ajudando imensamente o canal da TV A Caminho da Luz. E muitas pessoas acompanham eu e o nosso querido Sérgio no Instagram e no Facebook e percebem que todas as atividades que nós temos no CEPAC, nós postamos fotos. Se você quer ser um cooperador das atividades que temos em Itapira, distribuição de refeições, agasalhos, cestas básicas, cobertores, livros, uma das formas que você tem é pelo próprio canal. Seja membro, escolha um plano que você possa cooperar. E o período de sua ajuda, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, vai ser conforme o que você destinar para o CEPAC. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 782794 ou pelo Telegram, pelo canal Divulgando Espiritismo. Queridos amigos, vamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e todo sempre. Muita paz e até o próximo programa.